Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer os 5 serial killers mais perigosos do mundo. Antes de mais nada, peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ted Bundy. Ted Bundy, um dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos, foi responsável por uma série de assassinatos hediondos na década de 1970. Bundy era conhecido por sua aparência atraente e charmosa, e usava para atrair suas vítimas, a maioria mulheres jovens. Entre 1974 e 1978, Bundy cometeu uma série de assassinatos brutais em vários estados americanos, incluindo Washington, Oregon, Utah e Colorado. Ele muitas vezes abordava suas vítimas em locais públicos, fingindo estar ferido ou precisando de ajuda, antes de atacá-las e levá-las para lugares isolados, onde as assassinava. Bundy utilizava métodos terríveis para assassinar as suas vítimas, incluindo estrangulamento, espancamento e mutilação. Ele também praticava necrofilia e muitas vezes retornava aos corpos de suas vítimas para cometer atos ainda mais grotescos. O número exato de vítimas de Bundy nunca foi confirmado, mas estima-se que ele tenha assassinado pelo menos 30 mulheres. No entanto, algumas fontes sugerem que o número real pode ser muito maior. Bundy foi finalmente capturado em 1978 e condenado à morte por seus crimes. Ele foi executado na cadeira elétrica em janeiro de 1989. Sua história continua a fascinar e a aterrorizar as pessoas até hoje, servindo como um lembrete sombrio dos perigos dos predadores e dos psicopatas. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conhecido como o Canibal de Milwaukee, é um dos serial killers mais sinistros da história criminal dos Estados Unidos. Entre 1978 e 1991, Dahmer cometeu uma série de assassinatos horrendos em Milwaukee, Wisconsin. Dahmer era conhecido por sua aparência comum e tranquila, o que o tornava um predador ainda mais perigoso. Ele frequentemente se aproximava de homens jovens em bares e clubes, oferecendo-lhes bebidas alcoólicas. Após atrair as suas vítimas para sua casa, Dahmer cometia atos indescritíveis de violência, assassinato e necrofilia. Ele também praticava o desmembramento dos corpos, mantendo partes como troféus e até mesmo consumindo partes de seus restos mortais. Dahmer foi finalmente capturado em 1991, quando um de seus potenciais alvos conseguiu escapar de sua casa e alertar a polícia. Ao investigar sua residência, as autoridades ficaram chocadas com a descoberta de restos mortais e evidências macabras de seus assassinatos. Ele foi condenado por 17 assassinatos e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Jeffrey Dahmer foi brutalmente assassinado na prisão em 1994, mas sua história continua a assombrar e intrigar pessoas em todo o mundo, servindo como lembrete sombrio dos horrores que podem existir na mente humana. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço Assassino, é um dos serial killers mais aterrorizantes da história dos Estados Unidos. Entre 1972 e 1978, Gacy cometeu uma série de assassinatos brutais em Chicago, Illinois. Gacy era um homem aparentemente respeitável, conhecido por sua participação em eventos comunitários e até mesmo por se vestir como um palhaço para entreter crianças em festas e eventos. No entanto, por trás dessa fachada, ele escondia uma mente doentia e predatória. Ele atraía suas vítimas, geralmente do sexo masculino, para sua casa com a promessa de emprego ou dinheiro fácil. Uma vez lá, Gacy os drogava e assassinava, antes de enterrar seus corpos sob sua casa ou descartá-los em um rio próximo. Gacy foi finalmente capturado em 1978, após uma investigação policial
que começou com o desaparecimento de um adolescente local. Ao investigar a casa de Gacy, as autoridades ficaram chocadas ao descobrir os corpos de várias vítimas enterradas no porão e no quintal. Ele foi condenado por 33 assassinatos e sentenciado à morte por injeção letal. Sua execução ocorreu em 1994. A história de John Wayne Gacy continua a ser estudada e discutida como um exemplo assustador dos perigos dos psicopatas e da capacidade humana para o mal. Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker, é um dos serial killers mais notórios da história recente dos Estados Unidos. Durante o verão de 1985, Ramirez aterrorizou a Califórnia com a série de crimes violentos, incluindo assassinatos e assaltos. Ramirez escolhia suas vítimas aleatoriamente, invadindo suas casas durante a noite enquanto elas dormiam. Ele atacava brutalmente seus alvos, muitas vezes usando armas improvisadas e deixando marcas satânicas nas cenas dos crimes. Sua série de crimes horríveis causou pânico e paranoia generalizada entre os moradores da Califórnia, que viviam com medo de se tornarem suas próximas vítimas. As autoridades lançaram uma intensa caçada humana para capturar Ramirez e se tornou um dos criminosos mais procurados do país na época. Após meses de terror, Ramirez foi finalmente capturado por moradores de um bairro em Los Angeles, que o reconheceram e o detiveram até a chegada da polícia. Ele foi condenado por 13 assassinatos, bem como por inúmeros outros crimes, e recebeu múltiplas sentenças de prisão perpétua. A história de Ramirez chocou o mundo e continua a ser estudada como um exemplo sombrio da capacidade humana para o mal e da necessidade contínua de vigilância e justiça na sociedade. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, também conhecido como Estripador de Rostov, é um dos serial killers mais prolíficos e sinistros da história da Rússia. Entre 1978 e 1990, Chikatilo cometeu uma série de assassinatos brutais, principalmente de mulheres e crianças, na região de Rostov, no sul da União Soviética. Chikatilo era conhecido por sua aparência comum e por sua vida aparentemente normal, o que o tornava um predador ainda mais perigoso. Ele frequentemente abordava suas vítimas em locais públicos, oferecendo-lhes favores ou prometendo-lhes emprego antes de levá-las para áreas isoladas onde as assassinava. Seus métodos de assassinato eram extremamente violentos e incluíam estrangulamento, mutilação e até mesmo canibalismo. Chikatilo também era conhecido por seus comportamentos sexuais aberrantes e sadismo extremos. Apesar das intensas investigações policiais e da vigilância pública, Chikatilo conseguiu evadir a captura por muitos anos, o que contribuiu para o pânico generalizado na região. No entanto, em 1990, ele foi finalmente capturado pelas autoridades e confessou seus crimes horríveis. Chikatilo foi condenado por 52 assassinatos e foi executado em fevereiro de 1994. Sua história continua a assombrar a Rússia e o mundo, servindo como um lembrete sombrio dos horrores que podem habitar na mente humana e da necessidade contínua de justiça e vigilância contra tais predadores. Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo e comentem aqui nos comentários o que acharam do vídeo. E até um próximo vídeo.